Começando agora mais um Se Liga Terceira Guerra. Um episódio especial para entender o clima tenso que está se formando no mundo. Conflitos se intensificam, potências se movimentam, a gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje é 25 de junho de 2025 e a gente vai dar uma olhada no que marcou o dia de ontem, 24 de junho. O cenário global, olha, tá agitado. E bem agitado, né? Sim. Temos um cessar-fogo ali entre Irã e Israel, que mal começou e já tá tenso. Aí tem reunião importante da Organização do Tratado do Atlântico Norte rolando na Europa. Uhum. A guerra na Ucrânia, que, não para. E ainda China e Rússia se mexendo nesse tabuleiro todo. Muita coisa. Bastante coisa pra gente analisar. Vamos começar então pelo Oriente Médio. Ontem, dia 24, começou a valer o tal cessar-fogo entre Irã e Israel. Foi mediado pelos Estados Unidos depois de uns 12 dias de conflito bem intenso. Mas não foi um começo tranquilo, certo? Não, de jeito nenhum. Logo nas primeiras horas, assim, já tivemos violações, sabe? Acusações pra todo lado. Mesmo. Tipo o quê? Israel disse que destruiu um radar perto de Teherã como retaliação um pouco antes da hora H. E o Irã falou que lançou mísseis também minutos antes do prazo como resposta. Nossa. Mas apesar desse começo, digamos, turbulento e com a pressão americana ali em cima, parece que depois a trégua se segurou um pouco mais. Entendi. E o impacto pro programa nuclear iraniano? Foi forte nesses dias de conflito? Olha, foi fortíssimo. As avaliações iniciais indicam que os ataques, tanto americanos quanto israelenses, destruíram, assim, de forma bem efetiva a capacidade do Irã de enriquecer urânio. Uau! Atingiram instalações super importantes como Fordow e Natanz. Claro, o Irã ainda tem estoque de urânio, isso não zerou o programa. Mas o tempo para eles conseguirem produzir material para armas, isso aumentou bastante. E ainda teve a questão de cientistas iranianos que foram mortos nesses ataques, né? Um golpe duro também. Complicado. E o Irã respondeu diretamente aos americanos. Ouvi falar de um ataque no Catar. Sim, teve isso. Foi um ataque bem calculado, sabe? Contra a base de Al-Udeid. Lançaram mísseis balísticos, mas olha o detalhe. Eles avisaram o governo do Catar antes. Ah, avisaram. Avisaram. E isso evitou baixas americanas. Então, foi mais para mostrar força. Tipo, olha, a gente pode atingir vocês, mas sem querer escalar demais a situação com os Estados Unidos. Entendi, uma resposta mais contida. Exato. Bem parecido com o que fizeram lá em 2020 no Iraque, lembra? Depois da morte do Soleimani. E, curiosamente, isso até deu uma acalmada nos mercados de petróleo, que vinham subindo. Caíram um pouco depois disso. Interessante. Bom, mudando de continente, vamos para a Europa. Começou ontem em Haia, a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qual é a grande discussão por lá? Basicamente duas coisas. Dinheiro para defesa e, claro, Ucrânia. Os Estados Unidos estão pressionando bastante para que os aliados aumentem os gastos militares. Aumentar quanto? Falam até em 5% do produto interno bruto de cada país. Uma meta bem ambiciosa, né? E já gerou resistência. A Espanha, por exemplo, já torceu o nariz. Mas o apoio à Ucrânia, esse é o ponto central que une todo mundo ali. E já pintou ajuda nova para a Ucrânia nessa reunião? Alguma coisa concreta? Sim, sim. A Holanda, que está sediando, né, anunciou mais pacotes de ajuda militar e também dinheiro para um fundo que vai produzir drones lá na Ucrânia mesmo. Ah, produção local. Exato. E o Reino Unido também fechou uma parceria para produzir drones de design ucraniano lá no Reino Unido. A ideia parece fortalecer a indústria de defesa da própria Ucrânia no longo prazo, não só ficar doando equipamento pronto. Faz sentido. E falando na Ucrânia, a guerra em si continua pegando fogo, né? Sem dúvida. A situação no fronte é muito difícil. As forças russas continuam avançando em várias frentes, lá em Sumy, perto de Chasiv Yar também. E parece que tem tática nova aparecendo, ou nem tão nova assim, motocicletas. Pois é. Parece coisa de filme antigo, né? Mas estão usando motocicletas para ataques rápidos de infantaria, para reconhecimento, até para levar suprimentos. Uma tentativa de ser mais ágil e talvez escapar dos drones ucranianos em alguns terrenos. Que curioso, uma adaptação bem inesperada para a guerra moderna. Totalmente. Uma adaptação às condições ali do campo de batalha. Do outro lado, a Ucrânia também reportou alguns avanços táticos, pontuais, perto de Toretsk e Kherson, mas infelizmente o custo civil continua altíssimo. Ontem mesmo,
Ataques russos com drones atingiram áreas residenciais, infraestrutura. Teve um ataque a um trem de passageiros que deixou muitas vítimas. É terrível. Pesado demais. E as outras potências, como a China, como ficam nesse cenário todo? A China segue naquela linha de cautela, principalmente no Oriente Médio. Critica os ataques americanos ao Irã, pede diálogo e tal, mas evita se meter militarmente. Fica mais na diplomacia. E protegendo os interesses econômicos, né? Como a compra de petróleo do Irã. Mas, ao mesmo tempo, está de olho bem aberto na situação de Taiwan. Taiwan, aliás, que a gente viu uma pesquisa recente nos Estados Unidos mostrando um apoio popular enorme para uma defesa militar caso a China invada, né? Exatamente, quase 80% dos americanos apoiando defender Taiwan. Isso mostra como tudo está conectado, né? Totalmente. A ação dos Estados Unidos lá no Irã, essa demonstração de força, com certeza faz a China pensar duas vezes sobre Taiwan. Eles ficam avaliando se os americanos teriam como lidar com duas frentes de conflito ao mesmo tempo. Então, resumindo tudo isso, parece que o mundo está num equilíbrio bem delicado, conflitos pipocando em vários lugares, as potências se medindo, às vezes de forma direta, às vezes indireta. É um cenário muito complexo, né? Onde uma coisa que acontece aqui tem um eco lá do outro lado do mundo. A interconexão é total, a estabilidade parece bem frágil. Uma análise excelente, como sempre. E muito obrigada a quem acompanhou a gente neste Se Liga Terceira Guerra de hoje, 25 de junho. Valeu! E fica aí a reflexão, né? Será que essa dinâmica de conflitos mais calculados, respostas medidas, quase um jogo de xadrez perigoso, será que isso é o novo normal das relações internacionais? É uma ótima pergunta para a gente continuar de olho. Não perca a nossa próxima análise.